A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que palavra maravilhosa de Jesus em declarar-se como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Ele deu a vida para que nós tivéssemos a vida eterna com Ele. Eu quero falar um pouco em João 10 sobre o bom pastor. A primeira qualidade do bom pastor, Jesus disse aqui, ele dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 14, Jesus repete, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. A segunda qualidade do bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas. Como é bom saber que Jesus nos conhece. Ele deu a sua vida por nós e ele conhece-nos, a cada um de nós. Mas ainda no verso 14 diz, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Oh, que relacionamento maravilhoso esse nosso com Jesus, em que ele nos conhece e nos convida a conhecê-lo também. Olha só, ele dá a vida pelas ovelhas, ele conhece as ovelhas e ele é conhecido das ovelhas. João 10:16 também diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O bom pastor, ele tem outras ovelhas. Muitas vezes tem gente que fica, mas aquela igreja, aquela outra. Jesus tem outras ovelhas, não é? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E ainda diz, também me convém agregar estas. Então, o bom pastor agrega as ovelhas. Então, olha só, ele dá a vida, ele nos conhece, nós somos conhecidos dele, tem outras ovelhas, agrega as ovelhas. E ainda no verso 16, ele diz, e elas ouvirão a minha voz. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. No verso 27 do capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é bom ouvir a voz desse pastor maravilhoso que é Jesus. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a sua voz. Porque tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. É preciso ouvir a Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. E ainda no verso 16 ele diz, e haverá um rebanho. Que rebanho maravilhoso que é o rebanho de Jesus. Haverá um rebanho e um pastor. Só há um pastor. Esse pastor é Jesus. Haverá um rebanho, haverá um pastor. Nosso pastor amado, que deu a sua vida por nós, que é Jesus. Tem muita gente aí seguindo homens em vez de seguir Jesus. Tem gente que segue a religião em vez de seguir a Jesus. Haverá um pastor. Esse pastor é Jesus. Ainda no verso 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós já falamos isso. Mas ele acrescenta, e eu as conheço. Também já falamos que ele conhece e elas me seguem. Aqui a outra característica, as ovelhas seguem o pastor Jesus. Siga o seu pastor Jesus. Verso 28. E dou-lhes a vida eterna. Nós já falamos que ele dá a vida, nos dá a vida eterna e nunca hão de perecer. Que maravilha, as ovelhas nunca perecem. Jesus cuida delas. Jesus trata mesmo da ferida, da machucada, da
que se afastou, Jesus continua tratando, porque as suas ovelhas nunca perecem. Talvez é por isso que alguns dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque há uma promessa maravilhosa do Salvador, de suas ovelhas nunca perecerem. Verso 28, olha que coisa maravilhosa. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus é o pastor. Quando nós estamos nas mãos dele, ninguém nos tira de suas mãos. Não é? Às vezes só nós mesmos que queremos nos afastar desse pastor, mas ninguém pode tirar-nos da mão desse pastor chamado Jesus. E finalmente o verso 29, ele diz: meu Pai mas deu, meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ele repete: ninguém pode arrebatá-las de meu Pai. Amém? 12 coisas do bom pastor. Primeiro, dá vida pelas ovelhas. Segundo, conhece as ovelhas. Terceiro, é conhecido das ovelhas. Quarto, tem outras ovelhas. Quinto, ele agrega as ovelhas. Sexto, as ovelhas ouvem a sua voz. Sétimo, haverá um rebanho. Oitavo, haverá um pastor. Nono, as ovelhas seguem o pastor. Décimo, as ovelhas nunca perecem. 11º, ninguém as arrebata de suas mãos. E 12º, o Pai deu as ovelhas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva.